Fala traders! E aí pessoal, como é que estamos? Boa noite. Hoje dia 19 de julho, agora são 15 para as 8. Hoje eu resolvi fazer a gravação aqui do resumo do dia um pouco mais tarde. Sabe como é que é, né? Hoje foi dia de fazer compras no mercado, no supermercado, então eu acabei atrasando. Mas vamos lá. O dia hoje foi bem tranquilo, né, pessoal? O dia hoje foi bem tranquilo. A gente teve boas entradas, só que infelizmente nenhuma das entradas deu gain. Hoje praticamente foi o dia da proteção, né? Todo mundo entrou e nenhum deu gain e todas as entradas deram proteção, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que foi o mercado hoje. Hoje foi muito tranquilo. Vamos lá. Começando aqui pelo dólar, tá? Olha como é que foi. Tivemos aqui 4 entradas. As 4 entradas foram protegidas. É interessante falar sobre essa questão da proteção, tá? Hoje uma pessoa mandou uma mensagem lá para nós querendo saber como é que era o operacional e tudo mais. Então, assim, todos os vídeos eu sempre falo como que é essa questão das proteções, tá? De como proteger. Então a gente vai lembrar novamente, eu espero que essa pessoa esteja vendo o vídeo de hoje, né? Eu não lembro o nome do rapaz, depois eu posso procurar. E aí ele me perguntou como é que é o operacional, como é que funciona no dólar, quantos pontos é de alvo. Então vamos fazer uma revisãozinha, apesar que eu já respondi para ele hoje, mas é interessante caso alguém esteja chegando agora no canal, alguém esteja querendo ter mais informações. Nós temos muitos vídeos lá no nosso canal e praticamente todos eles eu explico essa questão de como que protege, qual é o nosso objetivo, quanto que a gente busca de pontos e tudo mais, tá? Então olha só, o nosso operacional para começar, tá? Vamos fazer um remember. A ideia do nosso operacional é ter poucas entradas, tá? Então nós somos conservadores. A ideia do trader de pai para filho é proteger o capital, proteger o teu dinheiro. Então a gente não gosta de ter um monte de operações. Por quê? Quanto mais você se expõe, maior é o risco de perda, tá? Então quanto mais tu faz operações, as chances são maiores de tu ter uma perda, tá? Então, por exemplo, é 50-50, né? 50% de chance de tu acertar, 50% de chance de tu errar. Se tu não fizer uma boa análise, é pior ainda, né? Aí as chances de errar vai aumentando. Então, como eu não sei como é que é o lado aí de vocês, né? Se você tem um operacional já definido, se tu já tem uma estratégia definida ou não, então a gente procura sempre operar o menos possível. A ideia é que não pode ter ganância, tá? Então aqueles caras que vendem na internet, que tu faz R$ 1.000 por dia, faz R$ 500 por dia, é possível. Só que ele se expõe ao risco de forma desnecessária. Ou daqui a pouco ele se expõe ao risco porque ele pode, tá? Coisa que eu já falei em outros vídeos aqui, né? Por exemplo, eu, por exemplo, trabalho, né? Eu não vivo de day trade, eu não vivo de operações do mercado, eu vivo do meu trabalho e utilizo o day trade como uma renda extra. E essa é a ideia principal do trader de pai para filho, que você utilize o day trade, utilize como uma renda extra. Não tente utilizar para pagar suas contas, tá? Só que tem muita gente que vende isso na internet é como isso, que tu vai pagar tuas contas e vai sobreviver e tu entrou hoje e amanhã tu tá ganhando R$ 1.000 por dia. E isso é uma ilusão, isso é uma enganação na realidade, tá? Por quê? Ah, mas Roger, o Bonetti, eu vi lá o fulano faz todo dia ele faz R$ 1.000, R$ 5.000, né, por dia. É possível, mas como é que ele faz isso? Na hora que tu entra numa operação, quando tu busca uma pontuação, se tu entrar com um contrato, por exemplo, nós aqui a gente busca 500 pontos no índice, tá? 500 pontos paga R$ 100 para nós com um contrato. Agora, se tu entrar com mais contratos,
por exemplo, se tu entrar com 2 contratos e mantiver os mesmos 500 pontos que vocês buscam, vai dar quanto? Em vez de dar 100 reais, vai dar 200 reais. Então, se eu fizer uma única operação aqui, por exemplo, com 5 contratos, quanto que vai dar? Com 10 contratos, quanto que vai dar? Então eu não preciso ter um monte de operações, eu posso ter uma única operação com 10 contratos e eu já vou fazer, sei lá, R$ 1.000 por dia. Agora, e o outro lado? E se a gente fizer uma entrada com 10 contratos e o mercado for contra? Será que vocês conseguem suportar R$ 1.000 negativo na conta de vocês, assim, em questão de minutos? Esse que é o problema. Então, assim, muitas pessoas que mostram na internet que ganha R$ 1.000 operando, esse cara, ele tem o que a gente diz, né, bala na agulha, né? Ele tem dinheiro, o cara tem muita grana. Então, para ele, se ele der uma entrada ruim e ele perder R$ 1.000, ele vai lá e aumenta a mão. Ele, por exemplo, ele entrou com 5 contratos para fazer, sei lá, buscar X pontos e o mercado foi contra. Beleza, numa próxima entrada, como ele tem dinheiro, em vez de ele entrar com 5 contratos, ele entra com 20 contratos, porque aí ele vai recuperar aquela perda dele e ainda vai somar mais um pouco. Tá? E aí depois vem dizer, não, eu fiz R$ 1.000 e tudo mais. Mostra ali a operação. Procurem ver esse pessoal que divulga quantos contratos eles colocam ali. Porque é fácil a pessoa mostrar ali aqui, ó, vai bater tantos pontos, vai bater não sei quantos reais, tantos R$ 1.000, mas quantos contratos ele colocou? Nenhum deles opera com um contrato, porque um contrato é a realidade minha, realidade tua, de quem está começando agora, de quem utiliza o day trade como uma renda extra, quem não é profissional do day trade, quem busca pagar suas continhas, ter uma renda a mais para pagar suas contas, é isso. Então, nós operamos com um contrato. Agora, quem opera com mais, o cara de repente é profissional da área, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado. Então, aí, como eu recebi alguns questionamentos, então, querendo saber como que é o nosso operacional, vou fazer aqui um resumo, tá? Então, primeiro é isso, nós somos traders conservadores. Então o primeiro passo é esse, o objetivo da trader de pai para filho é não ter muitas entradas, nós vamos ter poucas entradas e pouca exposição. O nosso indicador ele é desenvolvido pensando nisso, para ter poucas entradas. Aliado aos padrões de entrada, como esse daqui, ó. Então aqui nós temos os padrões de entrada de venda. Então nós vamos buscar no gráfico esses padrões e se ao localizar esses padrões no gráfico nós vamos realizar uma entrada. Lembrando que essa entrada só porque é um padrão não significa que a gente vai ter êxito, a gente vai ter ganho. Não, mas a probabilidade, a chance de ter um ganho utilizando esse padrão é maior, certo? Então nós temos os padrões de entrada de venda, nós temos os padrões de entrada de compra, tá? Então é importante, essas imagens estão lá no nosso Instagram, vocês podem ir lá e baixar ou dar um print aqui da tela também, é tranquilo, tá? Utilizem esses padrões. Beleza, então esse é o segundo passo. Então primeiro nós somos conservadores, segundo a gente só faz entradas utilizando os nossos padrões, tá? Terceiro, quais são as nossas métricas? Para índice, as nossas métricas funcionam assim. Quando dá uma entrada no índice, vamos imaginar uma entrada de compra. Nós buscamos 500 pontos de gain, né? E 300 pontos de loss. Ou seja, eu quero atingir R$ 100 de ganho e aceito perder R$ 60 de prejuízo. O que eu aceito perder? Quem faz operação de day trade tem que utilizar um dinheiro que você está disponível para perder. Por quê? Porque se perder, tu não vai ficar remoendo, ah, meu Deus, perdi. Não, tu tem que ter um dinheiro disponível para perder. Tu vai utilizar um padrão de análise, tu vai utilizar um indicador que te aponta as entradas, tu vai utilizar vários procedimentos para realizar uma entrada.
Mas acontece de dar loss, acontece e é natural, faz parte, ok? Beleza, então assim, ó, no índice é isso, a gente busca 500 pontos de gain para 300 pontos de loss. No dólar, como é que funciona? No dólar a gente busca 15 pontos de gain e 15 pontos de loss, ok? Esse é o as nossas métricas para o dólar. Agora, como é que é a questão da proteção? A proteção funciona assim, vamos entrar lá no índice, por exemplo. Eu entrei numa compra, comprei o índice e aí eu estou esperando chegar em 100 reais. Então o que acontece? Ele vai chegar lá em 500 pontos, né? Vai chegar a 50 pontos, 60 pontos, 80 pontos, 90 pontos. Quando chegar em 115 pontos, essa é a nossa recomendação. Não é uma obrigação, tá? Mas a nossa recomendação, chegou em 115 pontos, o teu loss que está lá embaixo em 300 pontos negativo, em 60 reais, tu vai tirar dali dos 60 reais e vai passar para o 0 a 0. No momento em que bateu 115 pontos. Isso faz com que você não perca mais. Se o preço entrou a teu favor, tu entrou comprado e o preço foi a teu favor, no momento que ele andou 115 pontos, tu traz o teu loss para o 0 a 0 e aí a partir desse ponto tu não perde mais, tu fica protegido. O que vai acontecer nessa situação? Ou o mercado ele vai continuar indo a teu favor em busca dos teus 500 pontos, que são 100 reais, ou o mercado pode voltar. Ele pode voltar, bater na tua proteção e te tirar no 0 a 0. E aí tu não teve custo, tu não perdeu, mas também não ganhou, entendeu? Beleza. Acontece muito dele voltar, bater na tua proteção e depois ele ir a favor de novo e dar alguém. Mas aí tu já saiu da operação. No momento que ele bateu no teu 0 a 0, tu saiu da operação e aí quem não saiu segue o baile. Lembrando que essas proteções não é obrigatório, tá? Vocês podem entrar protegido ou não entrar protegido. Muita gente não gosta de proteção por causa das questões que a gente chama de violinadas, né? O mercado ele tá indo, hoje a gente vai ver isso bastante. O mercado ele tá indo, aí ele resolve voltar um pouquinho, só vai lá, bate, te tira fora e depois vai a teu favor e pagaria o gain. Tá? Então muita gente não gosta de usar a proteção. Nós, trader de pai para filho, como somos conservadores, nós usamos proteção sempre, tá? E eu espero que vocês utilizem também, é uma recomendação nossa, beleza? Dito isso, acho que agora a gente pode dar uma olhada então no... eu já falei do dólar, né? No dólar, a proteção do dólar eu não falei. Então beleza, essa é a proteção do índice. A proteção no dólar funciona assim, nós buscamos 15 pontos e 15 pontos, né? 15 pontos positivos ou 15 pontos negativos. A proteção do dólar funciona da seguinte forma, bateu 5 pontos a teu favor, ou venda ou compra, né? Quando chegar em 5 pontos a teu favor, vocês vão proteger a operação em 1 ponto. 5 pontos no caso é 50 reais, né? E 1 ponto é 10 reais. Então o dólar ele andou 5 pontos, chegou lá em 50 reais, tu vai pegar os teus menos 15, né? E vai passar para 1 ponto, certo? É assim que a gente recomenda que trabalhe no dólar, utilizando sempre a proteção. Não é obrigatório, mas é recomendável que utilize. Dito isso, vamos dar uma olhada então agora aqui como é que foram as operações de hoje, começando no dólar. E aí vocês vão ver tudo isso que eu falei. Olha só aqui então, a primeira operação do dia, para quem está começando agora, já aproveitando e fazendo o Remember, né? Quando o nosso indicador identifica um padrão e identifica uma boa entrada, ele vai pintar o box, o candle. Quando for entrada de compra, ele vai pintar de verde. Quando for entrada de venda, ele vai pintar de vermelho. O resto ele não vai pintar, certo? Não vai pintar, vai deixar branco. Não quer dizer que pintou, vamos dar esse exemplo aqui, não quer dizer que só porque ele pintou de vermelho, tu já entra vendido. Não quer dizer. Tu vai ter que fazer
análise dos padrões, né? Aí tu vai analisar o padrão aqui, ver se encaixa, fazer a análise que eu vou mostrar agora e aí sim tomar a decisão de entrar ou não entrar, certo? Muito bem, então indicador nenhum é assim, pintou, entra, não. Tudo tu tem que fazer uma análise conjunta com outras coisas, ok? Então olha só aqui o dólar. Pintou aqui vermelho, é uma entrada de venda. Aqui também e aqui pintou de verde, é uma entrada de compra, certo? O que é essa linha aqui no meio? Isso daqui é uma média que a gente chama de linha de ouro. No dólar, essa média aqui é uma média, tá aqui em cima, ó, média aritmética de 50. Então essa média, ela vai mostrando a média dos preços do dólar dos últimos 50 períodos. Então, tudo que está acima dessa média, quando o preço estiver acima dessa média, a gente só vai pensar em compra. Quando o preço estiver abaixo dessa média, nós só vamos pensar em venda, certo? Muito bem. Então, olha aqui, tudo que está abaixo ele marca vermelho, tudo que está acima marca verde. Ok. Bonete, o que é essa tarja preta aqui? Ó? A tarja preta significa, é uma recomendação nossa que não se deve operar na primeira meia hora e nem na última meia hora. Tá? Então esse preto aqui, o mercado já estava aberto, já estava funcionando, só que nós pintamos de preto só para marcar que nós recomendamos não operar nesse período. Por que a gente recomenda? Porque quando o mercado ele abre, é aquele alvoroço de gente já querendo operar, e a gente nervosa, e aquela função toda, e um empurra para um lado. Imagina que nem abre as porteiras lá, abre o portão de um estádio de futebol lotado, e aí quando abre o portão é aquela confusão, gente entrando, ou para um show de uma banda famosa, sei lá, abre o portão, e é o estouro da boiada, né? Todo mundo vai e aí tem cara que corre para um lado, tem cara que corre para o outro, tem uma galera que corre para o meio para pegar a primeira fila, né? Agora tu imagina no mercado financeiro, é isso? Quando abre a porta, tem gente que tem pouquinho dinheiro e entra, investe comprado, achando que o mercado vai subir. Aí tem um cara que tem muita grana, ele vai lá e na avaliação dele ele acha que o mercado vai cair, ele investe vendido, ele entra vendido. Aí aquele cara, se tu entrou comprado e entrou, digamos lá, com 100 reais, 1.000 reais, achando que o mercado vai ser comprado, aí vem um cara que tem muita grana e bota 20 mil reais achando que o mercado vai cair. O que vai acontecer? Aqueles 20 mil dele vai engolir os teus 1.000 reais, entendeu? E o mercado vai descer. Aí aquele dinheiro que tu colocou, tu vai perder. Então, por isso que é a recomendação nossa. Primeira meia hora não se opera. A gente espera o mercado dar uma acalmada, deixa o povo entrar, deixa o povo definir para que lado que ele vai. E depois depois que der uma estabilizada, tu vai conseguir visualizar melhor se o mercado ele tá querendo subir, se ele tá querendo descer, tá? Mas é uma recomendação, não quer dizer que tu só possa operar depois da meia hora. Então essa aqui é só uma marcação disso, tá? Então vamos finalmente fazer a avaliação do dólar hoje. Deixa eu abrir aqui, como sempre, né? Eu esqueço de abrir minha ferramenta. Tá. Feito isso aqui, vou deixar ela aqui aparecendo. Vamos lá. Primeira marcação foi uma compra. E aí nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos avaliar sempre as pernadas anteriores. Eu gosto de avaliar sempre as duas últimas pernadas, que são isso daqui, né? Repara que aqui nós temos um fundo, aqui um topo e aqui um fundo. Então vou pegar essa pernada e essa pernada. E aí depois ele deu uma entrada, certo? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos lá nos nossos padrões e vamos verificar se existe alguma coisa parecida desse movimento aqui, desse padrão aqui nos nossos padrões. E aí nós temos isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, ele subiu, desceu e deu uma entradinha aqui, ó, curta. Mesma coisa, ó, ele subiu, desceu e deu uma entradinha curta. Aqui nós temos esse risquinho que mostra que abaixo disso daqui não tem preço. Abaixo daqui não tem nada. Ó, não tem nada. O preço poderia estar vindo daqui de cima, poderia estar vindo lateral, mas ele não pode estar vindo aqui de baixo, ele não vem daqui de baixo. Não tem nada embaixo.
É a mesma coisa aqui, ó, não tem nada aqui embaixo, certo? Então, ó, fizemos esse movimento aqui, subiu, desceu, subiu. Ó, subiu, desceu, subiu. Essa flechinha vermelha significa que esse preço, quando ele parou aqui, ele não rompeu esse preço anterior. Ou seja, ele não veio até lá embaixo rompendo o anterior, ele morreu ali. E aí resolveu subir. É a mesma coisa, ele veio aqui, não teve mais força e não rompeu esse preço aqui. Ele parou aqui e deu uma entrada. Então aqui é uma entrada arriscada. O que é uma entrada arriscada? Significa que é uma entrada ruim? Não. É uma entrada excelente? Também não. É uma entrada que tem o percentual de acerto um pouco menor, tá? As chances dela é um pouco menor do que uma entrada clássica. Porém, vocês vão ver, quem já vem nos acompanhando há bastante tempo e quem já conhece o mercado, sabe que o mercado ele é soberano, o mercado ele define o que ele quer, como ele quer, para onde ele vai. Então, pode acontecer de uma entrada arriscada dar o gain, pode acontecer de uma entrada arriscada te dar loss. Pode acontecer de uma entrada arriscada ela ficar ali lateralizando e até o final do dia tudo pode acontecer, tá? Então, beleza. Identificamos aqui o nosso padrão, que é esse aqui, aqui. Beleza, já posso botar aqui pro ladinho. E aí nós fizemos uma entrada. Onde que a gente faz a entrada? Sempre que o box aqui, deixa eu limpar essa tela, sempre que esse cara aqui fechar, ele vai pintar, quando ele fechar, a gente entra aqui, ó, tá? E aí se a gente for ver, olha só, daqui de onde a gente entrou até ali em cima, o máximo que ele atingiu foi 8, quase 9 pontos, tá? Quase 9 pontos. Deu para bater o gain de 15 pontos? Não deu. E aí depois ele voltou contra, ó, veio para baixo quanto? Chegou a fazer, vamos marcar até aqui, ó, 35 pontos negativos, isso daí daria R$350 negativo, tá? Então o que aconteceu aqui? No momento que a gente entrou aqui e subiu a nosso favor, repara que ele mal deu um calorzinho aqui, né? Ó, essa parte aqui de baixo, ó, ele ficou praticamente na mesma linha ali e não deu nada de preço que veio contra, né? Foi muito pouco, ele abriu e foi a nosso favor. Então quando ele chegou aqui em cima, ó, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, ó, chegou aqui, nesse ponto, 5 pontos, o teu preço agora, aqueles 15 pontos negativo, tu vai tirar de lá e vai colocar no 1 ponto. Então tu vai proteger a tua operação mais ou menos aqui. E aí fica aguardando, tu não perde mais a partir desse momento, tu já está com R$10 garantido. E isso que aconteceu, o preço ele foi até lá em cima, ó, chegou até aqui, 6 pontos, R$60. Aí abriu o outro box e subiu até 9 pontos, vamos botar ali 9 pontos, R$90. Só que aí o mercado resolveu cair. Cair e foi embora. E ele voltou. Pode ter dado alguma notícia, pode ter saído alguma informação nova no mercado, alguma coisa aconteceu que impediu o mercado que estava querendo subir e fez com que ele caísse, tá? Então aí o que aconteceu? Aí o mercado voltou e se tu não tá protegido, tu ia ficar com teus R$15 negativos, teus R$15 não, teus 15 pontos negativos ele ia pegar. E aí tu ia levar R$150 negativos nesse dia. Então por isso que é importante estar protegido sempre. Não sejam gananciosos. É melhor tu garantir 1 ponto do que tu perder 1 ponto. Entre tu ter R$1 na carteira e tu tá devendo R$1, tu prefere quanto? Né? É simples o raciocínio. Eu prefiro ter R$1 na carteira. Eu prefiro não ter nada na carteira do que eu ter que estar devendo R$1, ou estar devendo R$10, ou estar devendo R$100. Tá? Então é isso. Tem que ter o pensamento sempre de proteger o teu capital. Beleza, então aqui nós fizemos uma entrada protegida. Quando é entrada protegida, eu não registro, tá? Se bem que tem dias aí que dá, acho até que foi hoje, deu uns R$50 aí, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, deu R$40 no dólar e mais alguns trocados lá no índice. Então se somar tudo deu, sei lá, deu uns R$100 hoje, né?
só de entradas protegidas, mas essas entradas protegidas eu não contabilizo na estatística, tá? Naquele resultado que eu divulgo para vocês, isso eu não coloco. Lembrando de novo, eu sempre registro apenas o gain e o loss. Quando é protegido eu não registro, ok? Muito bem. Próxima entrada nós tivemos essa daqui, né? Essa entrada aqui. Foi exatamente a mesma coisa, ó. Qual era o movimento que nós tínhamos? Nós tínhamos isso aqui, essa pernada e essa pernada aqui. E aí depois ele deu uma subidinha e deu uma entrada. Qual é o padrão? Dá pra ver aqui? Ó. Nós estamos com o padrão de compra. Pera aí. Padrão de venda. Ó lá, ó. Deixa eu botar esse carinha aqui um pouquinho mais pra cá. Botar pra cá. E um pouquinho mais pra cá. Acho que dá pra ver, né? Tá. Vamos diminuir aqui só para ele poder... Aí, agora deu. Então, olha ali, o que nós temos? Ó. Qual é o padrão esse aqui? Em qual desses daqui ele é? Do padrão de venda. O que mais se aproxima? Primeiro a gente dá uma olhadinha nessa quebradinha aqui, né? Ó, nós temos esse aqui com uma quebradinha aqui embaixo e esse aqui. Se a gente for ver esse último aqui, é parecido lá? Ó? Não, né? Por quê? Porque o preço aqui embaixo ele vem lá de baixo, sobe, aí depois ele desce, ele vai no mesmo patamar e depois ele tem uma quebradinha. Aqui não é assim, né? Então, ó, ele vem daqui e depois ele desce. Quando ele desce, ele rompe esse preço, ó. Então nós temos esse padrão aqui, aonde ele está subindo, ó, está subindo aqui, descendo, rompendo o preço anterior. Aqui ele tem esse risquinho onde mostra que embaixo não tem nada, ó, embaixo não tem nada. Ele dá uma subidinha e quebra e dá uma entrada. Ó, dá uma subidinha, quebra, dá uma entrada, certo? Então é só seguir os padrões, só. Beleza. Feito isso, ele deu essa entrada e desceu a nosso favor 6 pontos, depois ele abriu aqui, desceu mais a nosso favor, 12 pontos, 13 pontos. E aí resolveu voltar. E aí quando ele resolveu voltar, ele nos tirou na proteção novamente. Bonetti, eu posso, por exemplo, uma outra pergunta que me fizeram. Eu posso, por exemplo, aqui, ele está aqui em 6 pontos, já estou protegido. Aí ele abriu aqui e começou a vir 9 pontos, 10 pontos, 11 pontos, 12 pontos, 13 pontos. E aí ele começou a voltar. Começou a voltar. E aí eu posso estopar na mão? Por exemplo, aqui ele está com 9 pontos, ele está com R$90. Poxa vida, eu não queria arriscar que ele voltasse, porque eu já estou com R$90 na mão e eu não queria arriscar perder esses 90 e deixar ele estopar e me tirar com um ponto, né? Que no caso é R$10. Tu pode estopar na mão a hora que tu quiser. Então, se ele tiver aqui em 90, em 80, em 6, em 3, onde for, tu vai ali e manda zerar. Só clicar no botãozinho de zerar aqui, né? Desse lado. Só clicar em zerar, ele zera a tua posição e sai da onde tu está, certo? Procurem zerar sempre quando estiver no positivo, tá, pessoal? Ou numa situação extrema como foi a de sexta, né? A de sexta-feira eu zerei na mão e saí no negativo. E depois aconteceu aquilo tudo que eu mostrei ontem na segunda-feira, né? Muito bem. Então aqui foi a mesma coisa protegido. Aqui eu não entrei e aqui eu também não entrei porque eu não estava na frente do computador, eu estava trabalhando, como todo mundo sabe, né? Eu trabalho, eu tenho o meu horário de trabalho, então às vezes eu venho em casa, às vezes eu acesso o meu computador remotamente para ver como é que tá. Então tem entradas que acontece, por exemplo, aqui, ó, essa entrada aqui foi 11 horas da manhã. Eu acessei o meu computador remotamente entre um atendimento de um cliente e outro, parei, olhei ali para ver como é que estava e acessei e fiz uma entrada, tá? Então essa é a ideia. Eu não fico direto na frente do gráfico olhando, até porque a minha prioridade é o meu trabalho. Então, como eu já expliquei antes, a ideia do trader de pai para filho é justamente essa. Tu pega aqueles minutos que tu tem disponíveis entre um cliente e outro, entre um atendimento e outro, entre alguma coisa que tu esteja fazendo e opera. Ok. Olha só aqui então.
Depois nós tivemos essa outra entrada aqui. Espera aí, deixa eu botar para cá. Tivemos agora essa outra entrada aqui, ó. Essa daqui foi a mesma coisa, essa eu entrei. Tá vendo aqui? Deixa eu aproximar. Tá vendo aqui o verdinho e o vermelhinho, ó? Ou seja, eu entrei aqui, né? Entrei aqui no vermelhinho, ó, bem aqui. Entrei aqui, ele começou a descer, 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 bateu 5 pontos, me protegeu. Já tirou, já estou protegido. E aí ele veio, veio, e aí depois ele abriu para cá um pouquinho mais e voltou. Quando ele voltou, olha ali, ele bateu no verde, ó. Então eu entrei no vermelho, 0 pontos. Aí ele foi a meu favor, me protegeu em 1 ponto. E aí depois quando ele voltou, ele me tirou ali no verde, ó, o verdinho ali, ó. Então onde eu entrei até o verdinho, ó, dá exatamente 1 ponto, tá? Então aí eu peguei R$10 aqui. Tudo bem, tá ótimo. Lembrando que, fazendo um comentário, teve uma pessoa que comentou para nós ali de que mas o teu indicador, ele dá poucas entradas e quando dá essa proteção que tu coloca, quando ele volta, ele te dá muito pouco ponto. É verdade, é verdade. Por exemplo, ali, chegou o momento dele estar R$90, está com 9 pontos, e ele voltou, bateu na minha proteção e me tirou com 1 ponto, R$10. Mas é aquilo, nem todo mundo opera com um contrato. Nem todo mundo opera com um contrato. Se eu estivesse operando com... eu sempre falo, na realidade, como se fosse um contrato. Não necessariamente eu opere com um contrato. Eu opero com um contrato. Entendeu? Então, assim, tem momentos que eu opero com 1, com 2, com 3, com 5. Então, mas para fins de conversa com vocês, e é a ideia, né? A gente sempre fala um contrato. Então, assim, a pessoa ela que falou isso, ela não pensa que a realidade de cada um. Cada um tem uma realidade diferente. Eu posso operar com um contrato, tu pode operar com 10 contratos, com 5 contratos. Quanto mais contratos tu tiver, maior o teu ganho e maior a tua perda, certo? Então depende do teu bolso. Como é que tá o teu bolso? Tu aguenta trabalhar, operar com 2 contratos, com 5 contratos? Se tu tiver condições, beleza. Então assim, não necessariamente a gente precisa fazer 1000 pontos por dia, 200, 500, 700 pontos por dia. Não. Eu conheço amigos meus que utilizam outro sistema, outro operacional, e os caras buscam 3 pontos no dólar, 2 pontos no dólar por dia. É o que eles buscam. Ele quer 2 pontos. Só 2 pontos. Mas o cara entra com 20 contratos. 20 contratos com 2 pontos, olha quanto dá. 2 pontos dá R$20. Multiplica isso por 20. Quanto vai dar? Entendeu? Então, é uma única entrada que ele precisa. Muito bem. Então aqui demos uma sequência, né? Fiquei protegido, saí fora. E aí o mercado foi contra. O mercado pegou e voltou, me estoparia, eu perderia de novo se eu não tivesse protegido. E depois ele deu essa entrada. Essa última entrada aqui, eu pergunto, é uma entrada válida ou não? Essa daqui não é uma entrada válida, tá? Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Qual é o desenho que ela fez? Essa entrada aqui, ó, que eu estou falando. Ela fez isso aqui, ó. Tá aqui um fundo, aqui um topo, aqui um fundo, aqui um topo. Então nós temos isso aqui, ó. Isso. Até vou fazer um desenho melhor aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar aqui. Ó. Porque eu quero salientar esses 2 pontos aqui. Nós temos isso aqui e uma entradinha. Aí, alguém me comentou que, Bonetti, mas olha só, o candle 16 e o 12, eles estão alinhados, né? Ó, eles estão no mesmo nível. E aí nós temos lá no padrão de venda uma que é exatamente isso, ó, o mesmo nível. Opa, cadê meu mouse? O mesmo nível. É o mesmo nível. Só que olha o padrão. Esse padrão aqui que tem mesmo nível e não está rompendo para baixo.
ele tá igual, tá lá? Ele não tá igual, ele tá muito diferente. A única coisa que tá igual é esse pedaço aqui, só. Mas depois o preço sobe e ele não só sobe, como ele rompe aqui, ó. Ó, deixa eu fazer aqui e trocar de cor. Vou botar de novo. Vamos botar um verde agora aqui, ó. Ó, ele rompe aqui, ó. Tá vendo? O preço sobe, rompe esse topo aqui. Tá igual? Não tem nada igual. Aqui ele só sobe, desce, dá uma entradinha e vai embora. Aqui ele sobe, desce, depois ele sobe, rompe o topo anterior, dá uma entradinha e vem embora. Ah, mas Bonetti, ele pagou aqui os 15 pontos. Realmente, ele pagou, né? Deu até mais que 15 pontos, ó. Entrando aqui, ele veio até 27 pontos. Mas faz parte, gente. Então, aqui não era um movimento padrão para entrar. Se tu entrasse aqui, poderia muito bem dar um loss. Ele poderia, porque como ele mudou o padrão, agora é um padrão de entrada de compra, ele só veio para baixo porque o mercado quis. Ou teve alguma notícia forte, tá? Muito bem, então no dólar foi isso hoje. Tivemos ali 4 entradas, as 4 entradas protegidas. Vamos dar uma olhadinha no índice agora. Índice, trocando aqui de tela. Mesma coisa o índice hoje, né? Ó, agora a única coisa que muda para quem está começando agora, quem está chegando agora, a avaliação e a análise é a mesma do dólar para o índice. A única diferença é a nossa linha de ouro. A linha de ouro do dólar é uma média aritmética de 50. A linha de ouro do índice, olha lá, é uma média móvel exponencial de 200. Tá? Então é uma média móvel diferente. Lá é uma aritmética de 50, aqui é uma exponencial de 200. Ok? Então tudo que tá, quando o preço está acima dessa média, nós só vamos pensar em comprar. Quando o preço está abaixo dessa média, nós só vamos pensar em vender. Beleza? Beleza, então vamos lá. Estamos aqui, tivemos a nossa primeira entrada, né? Deixa eu botar uma coisa para cá. E olha lá, primeira entrada, esta. Ah, ficou verde. Vamos fazer um amarelinho. Ó, primeira entrada então essa daqui. Qual é o movimento que o mercado está fazendo nesse momento? Nós temos esse movimento aqui, esse movimento e este. Aí nós vamos olhar lá no nosso padrão de compra. Tem alguma coisa parecida no padrão de compra? Ó, duas situações, tá? Primeiro, olha só esse cara aqui, ó. Ele tá no mesmo patamar do topo anterior. Algo parecido com esse aqui, certo? Ele vai no mesmo patamar. Só que aqui ele dá uma quebradinha e já dá uma entrada logo de cara. Aqui não. Aqui ele desceu e depois ele deu uma entrada. Se ele desceu, então esse padrão já não é mais. Então vamos procurar um outro padrão. Aí nós temos qual? Temos este padrão aqui, ó, onde ele subiu, desceu e subiu. Ó, aí nós vamos eliminar essa entrada aqui, essa pernada, e vamos trabalhar com essa daqui. Ele subiu, desceu. Quando ele desceu, ele não rompeu o preço anterior, ó. Ele não rompeu o preço anterior. E depois ele subiu e deu uma entradinha logo de cara, ó. Subiu e deu uma entradinha logo de cara. Então, quando a perninha é curta, é porque ele já virou e já deu uma entrada. Quando a perna é comprida, assim, ó, é porque ele andou indo um monte. Então, o padrão aqui é esse cara aqui, tá? Beleza. Tivemos essa entrada. E aí o que aconteceu? O preço subiu. Vamos aproximar um pouco mais aqui, para ficar um pouco melhor. Ó, o preço subiu e foi lá, 50, 60, 70, 80, aí abriu o próximo box, subiu 100, 115 pontos mais ou menos aqui, ó. Ó lá, 115 pontos aqui. Nesse momento ele protegeu no 0 a 0. E aí o que aconteceu? Ele desceu e rompeu aqui no 0 a 0 te tirando da operação. Então aqui tu não teve prejuízo, não teve ganho, mas também não teve prejuízo. Então aqui uma entrada protegida.
Logo depois, ele fez uma outra entrada. Uma outra entrada. Essa entrada é a mesma situação, tá? Agora nós temos o que aqui? Temos, vamos marcar aqui. Temos isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Vamos lá. Olhando o nosso padrão, tem alguma coisa? Agora o padrão é este. Agora é este. Tá vendo aqui? Porque olha ali, ó, ele foi no mesmo patamar, ele não deu uma esticada, ele simplesmente deu abriu um box para baixo e já abriu um box para cima. E aí já mudou. Então agora é este padrão aqui, tá? Ó, ele veio aqui nesse ponto, veio aqui nesse ponto. Acima aqui não tem nada, aqui acima também não tem nada. E aí ele marcou uma entrada. Certo? Vamos dar uma olhada aqui. Marcando essa entrada, a gente entrou aqui e ele foi. Aí lá foi ele, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 115 e o máximo que ele atingiu foi 130. Então quando chegou nos 115 pontos, te protegeu novamente no 0 a 0 e ele novamente ele voltou e te tirou no 0 a 0 e veio contra, tá? Ele veio contra quantos pontos? Desceu aqui mais um pouquinho, ó. 317 pontos. Então aqui, se tu não tivesse protegido, tu estaria com 60 reais negativo. Ele iria vir até o teu stop e depois ele ia subir. Então olha que sem vergonha, ele viria, o teu stop é de quanto? De 300 pontos, né? Olha quanto ele desceu. 320 pontos, 317 pontos. Ele viria só para tocar no teu stop e iria embora lá em cima. Ó, aí iria lá em cima pagar 260 pontos. Então, assim, tem disso. Por isso que é importante você estar sempre protegido, tá? Muito bem. Depois o mercado andou. Vamos afastar aqui um pouquinho. Andou mais um pouquinho, andou mais um pouquinho, andou mais um pouquinho. E aqui deu uma outra entrada. Essa entrada eu peguei. Aqui era o horário do almoço, eu estava bem tranquilo, analisando o mercado, vendo o que tinha e o que não tinha, né? E aí aqui eu entrei. Beleza, olha o que aconteceu aqui, ó. Ó, vamos pegar aqui o padrão, qual é? Tivemos isso aqui, né? Subiu aqui, desceu aqui, e aí ele subiu aqui. Ah, mas Bonetti, tu não vai marcar essa entradinha aqui, essa entradinha aqui? Poderia, tá? Poderia fazer essa avaliação aqui, essa daqui, tá? Não teria problema. Mas eu gosto de pegar sempre fundos e topos, topos e fundos. E essas quebradinhas é só quando ele dá a entrada. Então nesse caso aqui não recomendo, tá? Só para fins de avaliação, não recomendo. A gente vai fazer a avaliação como é o correto, que é apenas o topo e o fundo. Então beleza, ele veio para cá e deu uma entrada. Qual é o padrão que nós temos aqui disso? Agora vocês já estão mais craques, né? Então o padrão agora é esse aqui, ó. Subiu, desceu, o preço não rompeu aqui, esse patamar, e depois subiu. Posso pegar esse outro modelo aqui? Aqui até de repente, ó, se a gente analisar mais para trás, né? Posso pegar aquele outro patamar ali. Acho que foi isso que eu fiz, exato. Acho que foi isso que eu fiz. Ó. Só que aí eu vou ter que deixar pequenininho aqui para a gente poder visualizar, tá? Ó. Vou deixar pequenininho aqui para a gente poder visualizar melhor. Então, olha só. O movimento foi esse aqui, desse topo para esse fundo. Aí veio para cá, desceu aqui e veio para cá. Então, agora vamos olhar lá o padrão. Ó. Olha só, uma entrada clássica. Olha se não é exatamente o mesmo desenho do padrão. Ó. Ele está aqui, ele desceu, subiu. Quando ele subiu, ele rompeu o preço anterior, rompendo o preço anterior aqui, ó. Certo? Esse preço aqui, ó, não tem nada em cima dele. Ó, tem um risquinho aqui dizendo que não tem nada em cima dele. Lembra que quando tem esse risquinho dizendo que não tem nada em cima, o preço ele pode estar vindo de baixo, ele pode estar vindo de lado, ele só não pode estar vindo de cima.
Então de cima não tem nada. É a mesma coisa aqui, o preço está vindo de baixo, ó, tá? Não tem nada acima ali. Depois ele desceu, não rompendo, ó, desceu, não rompendo, e aí depois ele sobe e dá uma entradinha. Subiu, deu uma entradinha ali. Beleza? Então é exatamente esse padrão. Aqui já é uma entrada clássica, as chances são um pouco maior, né, dele de dar um gain. Sabendo que as chances são um pouco maior, a gente se expõe mais? Não, nunca, tá? É sempre do mesmo jeito. Aí olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Eu entrei, tá? Agora a gente está vendo aqui, ó. Vamos aproximar para vocês visualizarem bem certinho. Ó, eu entrei aqui nesse ponto. O preço subiu até ali, até mais ou menos aqui, 115 pontos. Cadê o 115? Aqui. Subiu até aqui, um pouquinho acima do ponto vermelho ali, ó. 115 é mais ou menos por aqui. Já me protegeu no 0 a 0. Beleza. Aí o que aconteceu? Eu já estava terminando de almoçar, apesar de ser aqui 11h30 mais ou menos, eu já tinha terminado de almoçar. Precisava retornar para o trabalho. Não podia continuar na frente do computador, não podia continuar operando. Eu tinha cliente para atender. Então o que eu fiz? Eu peguei o meu stop que já estava no 0 a 0 e reposicionei ele para cá, para 100 pontos. Na esperança de que o mercado fosse embora. Que ele fosse embora e iria bater os meus 500 pontos. Então como eu já estou protegido, eu já estava protegido em 0 a 0. Aí eu peguei e protegi ele em 100 pontos. Que dá, com um contrato, vai dar R$20. Deixei protegido em 100 pontos e fui trabalhar. Deixei aberto ali. Pensando assim, ai meu Deus, que ele vá para os 500 pontos, que ele bata nos 500 pontos, já me dá os R$100 do dia, já fecho minha meta e já era, né? Aí o que aconteceu? Depois quando eu fui ver, ele tinha me tirado. Provavelmente o que o mercado fez? Quando ele estava aqui em cima, o preço estava oscilando mais ou menos aqui, né? Eu tinha entrado aqui, ó, o preço devia estar ele estava oscilando aqui, assim, a hora que eu protegi. Aí eu coloquei aqui na proteção e o preço, antes de ir para o próximo, tu vê, se ele tivesse ido para o próximo eu teria tido sorte, mas ele não chegou a ir para o próximo. Ele continuou aqui, ficou naquela, né? Ficou e sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E eu coloquei a proteção de 100 pontos e fui trabalhar. E aí o preço ficou nesse sobe, desce, ele deve ter descido e bateu na minha proteção e me tirou. Beleza. Percebe que eu garanti um valor? Eu garanti R$20 aqui e não perdi. Depois o preço foi embora, o sem vergonha, e subiu. Olha lá. Foi lá e bateu 370 pontos. Ele iria me tirar praticamente na mesma proteção, aqui, ó, porque quando ele subiu 370, eu iria proteger mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui eu iria proteger. Então quanto que eu iria pegar mais ou menos? Algo em torno de 180 pontos. Eu peguei 100 pontos, tá bom, não perdi muito. Mas se ele fosse lá em cima e batesse os 500 pontos, eu ia estar indignado, tá? Mas beleza, faz parte. Então saímos protegidos aqui também. Depois teve essa outra entrada aqui que eu também fiz. Por que eu fiz essa entrada? Porque eu, em algum momento, parei, acessei o meu computador remotamente, fui dar uma olhada para ver em que pé que estava a situação, né? Se eu já tinha batido a meta, o que aconteceu com essa entrada aqui, se deu ou não deu. E aí eu vi que eu já tinha batido na minha proteção de 100 pontos e casualmente estava exatamente nesse mesmo momento. Já deixei uma ordem aqui e olha o que aconteceu. Ó. Ele entrou aqui, subiu mais um pouquinho, 129 pontos. 115 pontos me protegeu no 0 a 0. Então ali eu estava aqui, ó, protegido no 0 a 0. Tá? Tava aqui, que ele já bateu 115 pontos, agora eu estou aqui em 0 a 0. E aí, como foi só uma entradinha rapidinho e eu tinha que trabalhar, não posso ficar olhando, né, o mercado. Então o que eu fiz? Já coloquei um pouquinho mais para cima. E aí eu fiz isso, ó. Peguei mais 50 pontos, ó. Protegi em 50 pontos e voltei para o trabalho e deixei rolar. E aí o que o mercado fez? Ele subiu, foi lá em 170 pontos, abriu aqui em cima, chegou a subir 200 e poucos pontos e eu protegi em 50. Manualmente. Protegi em 50 pontos e fui trabalhar.
E olha aqui sem vergonha, cara. O mercado ele não fez isso, ele não resolveu descer até aqui só para me tirar. Ele bateu, me tirou e depois ele resolveu ir embora. Então isso faz parte, acontece. É melhor eu estar protegido e pegar aqui um pouquinho do que perder, né? Então beleza, peguei um pouquinho aqui, mais um pouquinho lá no dólar e assim a gente vai somando. Essas entradas protegidas eu não registro, tá? Não vou botar lá que deu 50 pontos, deu 100 pontos, não. Só registro para fins de estatísticas o que dá gain ou o que dá loss. Depois teve essa outra entrada aqui. Aqui eu já não vi mais. Mas essa entrada aqui ainda tem gente errando, pessoal. Então vocês têm que prestar bastante atenção. Essa entrada aqui era clássica. Clássica entrada de pega-ratão. Eu já falei isso em outros vídeos. Praticamente todo vídeo eu repito, sempre tem um pega-ratão desse. Qual é o pega-ratão daqui? Essa entrada, ela tá muito longe da nossa linha de ouro. Tá muito afastado da linha de ouro. Então, sempre que tiver afastado demais da linha de ouro, fique esperto. Procura não entrar, protege o teu dinheiro, protege o teu capital. Mas, Bonetti, quantos pontos eu tenho que estar prestando atenção para ela estar afastada? Eu já falei, né? No dólar, passou de 40 pontos, né? Fique esperto. No índice, passou de 1000 pontos, fique esperto. Quantos pontos deu daqui até lá? Daqui até lá deu exatamente 980, 990, 998 pontos. 1000 pontos, né, gente? 998 pontos é 1000 pontos. Então, assim, eu fico muito esperto quando tá ali 1000 pontos, naquela região de 1000 pontos eu já não entro mais. Certo? E aí o que aconteceu? Ele voltou. Se tivesse entrado aqui, ó, teria dado um loss. Teria dado um loss bem aqui, ó. Olha que sacana. Ele teria vindo aqui, não teria pego o teu stop, aqui também não teria pego o teu stop. E aí quando ele abriu esse próximo aqui, o que aconteceu? Ele veio, olha ali, ó, 290, 299, 300 pontos. Ele veio exclusivamente para bater no teu loss e te mandar embora. E depois ele sobe. Então, o mercado faz muito disso, tá? Ele veio aqui, bateu, tirou uma galera aqui e depois ele resolveu subir. E não só resolveu subir, como ele deu mais uma entrada, tá? Então, essa última entrada aqui já não tá tão afastado, mas tá também. Quantos pontos tá? Ela tá afastado 880 pontos. Então tu percebe que ele chegou no limite de 1000 pontos e cansou. Resolveu voltar. E aí deu uma descansada, deu uma aliviada, o pessoal viu, não, o mercado quer subir, então vamos dar engata uma segunda marcha e vai. Aí ele deu mais uma entrada e foi. E aí acabou lá em cima o mercado. Ele não pagou os 500 pontos, ó, foi quase também, ó, foi 448, 450 pontos. Não chegou a pagar, também sairia na proteção. Nesse caso aqui, ele não voltou para proteger e te tirar. Tu teria que ter saído na mão aqui. Porque o mercado, o que aconteceu? O mercado ele começou a subir, ele não voltou para te tirar. Ele continuou subindo e aí acabou o horário do pregão. Então aí aqui tem que fazer o que eu falei ontem do que eu fiz na sexta. Tá? Então quem não viu, assista lá o vídeo de sexta-feira. Beleza? Então no índice não teve nenhuma entrada. No dólar também não teve nenhuma entrada. Ah, esqueci de mostrar uma coisinha aqui, ó. Ó aqui, ó, pra quem não viu, ó. Ali, ó. Azar. Camisetinha, né? Olha, trader de pai para filho. Agora nós temos, já tínhamos, né? Nós já tínhamos antes as camisetas e os moletons. Então é que aí eu não tava usando, mas agora eu vou começar a usar direto, acho que fica mais apresentável. Certo? Então foi isso, beleza. No índice não teve nenhuma entrada de gain e no dólar também não teve nenhuma entrada de gain, porém nós tivemos várias entradas protegidas, não perdemos nada, saímos todo mundo feliz, contente, não importa se tu fez 10 reais, 20 reais, 30 reais, não importa. O importante é que tu protegeu o teu capital.
né? Tu saiu com, mesmo que tu não estivesse ganhando nada, saiu com 0 a 0, tu tá ótimo, tu não perdeu, certo? Muito bem. Já tinha dado então alguns recados, né, sobre a questão do ali de como é que são as entradas e tudo mais, da questão dos contratos, de quantos contratos dá para usar, quantos não dá para usar, em relação a se tu usa um contrato, 10 contratos, 50 contratos, né? Então, o importante não é isso, o importante é tu sair no positivo e não perder, né? Certo? Então não dê atenção para essas pessoas que estão ali mostrando que está ganhando R$ 1.000. Esse cara ele pode estar num outro patamar, ou ele pode estar entrando com 50 contratos, ou ele pode ter perdido R$ 5.000 e agora ganhou R$ 1.000 e está mostrando só os R$ 1.000 que ele ganhou. Tá? Então são coisas que vocês têm que prestar atenção. Feito isso, eu quero fazer 2 agradecimentos. Estou olhando aqui os nomes, 2 agradecimentos. Primeiro, agradecer ao Fernando Alejandro Alonso pela doação ao canal, tá? Então, aqui nós temos, como é que é? Deixa eu ver aqui. Não é aqui, é aqui, ó. Aqui, ó. Aqui nós temos um QR Code, aqui nós temos um QR Codezinho que serve para doações ao canal. São doações que nos ajudam, tá, pessoal? Como eu já falei, eu trabalho, eu não vivo de trade, e nos meus momentos de lazer, nos meus momentos de livre, eu estou sempre estudando, buscando melhorar o nosso indicador, buscando fazer com que ele fique mais justo, mais assertivo. Então estou sempre estudando, tanto que nós já estamos na versão 4, né? Quando a gente lançou a versão 1, tinha várias, quem nos acompanha desde o início da versão 1, tinha várias coisas diferentes. A nossa essência e o nosso operacional foi sempre o mesmo, mas o visual mudou, a assertividade mudou, a forma de apresentação da hora que ele pinta mudou, o código, a estrutura do código melhorou. Então, assim, muitas coisas eu estou sempre estudando para melhorar, certo? Então, assim, essas doações ajudam bastante, sabe? Enfim, então fica aqui um agradecimento ao Fernando Alejandro Alonso pela doação que ele fez ao nosso canal. Segundo agradecimento, não é nenhum agradecimento, é um agradecimento também ao Fábio Santos pelo feedback. Então, um abraço, Fábio Santos, e muito obrigado pelo feedback. Qual foi o feedback que o Fábio Santos nos deu? Ele não utiliza o nosso indicador, ele utiliza outro indicador, ele utiliza outra estratégia, mas ele pegou a nossa licença, instalou e está testando. Ele está num período de teste. Acho que faz uma semana que eu acho que ele está testando. Então, o que ele comentou? Que no operacional dele, ele passava muito sufoco. Passava sufoco para dar as entradas assertivas. E utilizando os nossos padrões de entrada, ele adaptou os nossos padrões de entrada ao operacional dele. E aí ele começou a ter gains, utilizando os nossos padrões de entrada. Então, assim, que bom que eu pude ajudar ele, que bom que eu pude orientar e somar na vida dele, tá? Então, obrigado pelo feedback. Espero que seja útil e para todos vocês, né? Que vocês possam utilizar o indicador que eu desenvolvi para somar e para ter ganhos nesse mundo maluco que é as operações na bolsa, né? Certo? Feito esses 2 agradecimentos, eu acho que é isso, né? É isso. A aula hoje foi um pouquinho longa, né? Já deu 1 hora de aula, mas eu precisava dar esses recados. Certo, pessoal? Seguimos firmes, mais adiante eu já vamos contabilizar, vou registrar aqui como é que está a nossa semana. Nós estamos positivos, estamos muito bem, obrigado. Não vou hoje vai ser 0,0 ali, não vai ter ganho nem no índice nem no dólar, vai ter tudo 0,00. Mas quem nos acompanha sabe que quando eu ponho 0 não quer dizer que não teve nada. Sempre tem alguma coisinha, como foi o caso de hoje, né? Beleza? Um abraço!